Cara, fala pra gente então um pouco, né, dessa sua nova jornada aí, que agora você, depois de 27 anos de repórter, você agora é comentarista, né? Então você saiu totalmente de reportagem. Saí. E tá comentando em programas agora. Aí você fala quais programas você tá... Não, assim, eu tenho, assim, basicamente nesse início eu tenho feito seleção. Então, na Sport TV? No Sport TV, e fiz já 2 jogos. Fiz o Marcílio Dias e Vasco pela Copa do Brasil, jogo no Sport TV. E ontem eu trabalhei no Globoplay, no jogo entre Botafogo e Bragantino, pela Libertadores. Cara, é uma experiência muito diferente, assim, né, cara? Assim, porque, assim, como repórter, durante tantos anos, eu dominei a situação. Eu tava dominando. É como vocês aqui. Foi tu que quis virar comentarista? Assim, cara, partiu um convite pra eu mudar, pra eu ir pra uma outra área. Eu botei muita coisa em questão, assim, na balança, pesei e falei, cara, pô, eu já fiz muita coisa. Eu tava amarradão, como se tivesse que continuar como repórter, eu continuaria amarradão. Não é um caminho natural, então, você recebeu um convite pra ir pra fazer outra parada. Assim, cara, eu vi quando anunciou que eu ia virar comentarista, eu vi muita nota, assim, internet, matérias, tipo assim, Eric Faria promovido. Não tem promoção. Assim, no jornalismo, pra mim... a reportagem ela é a função mais importante dentro do jornalismo. Para mim, nada é mais importante dentro do jornalismo que a reportagem. Você faz um jogo sem comentarista, só o narrador e o repórter. Você se bobear, você faz um jogo sem ninguém. Só a imagem lá. Só que o jornalismo precisa da reportagem. Porque se acontecer alguma coisa no campo, ali, quem vai correr atrás para trazer a informação que você está em casa curioso é o repórter, cara. Estou falando em linhas gerais, assim, nas outras áreas do jornalismo também. Então, assim, não tem promoção. Não tem uma... O comentarista ele não é mais, na hierarquia, tá num posto acima do repórter. Então, assim, é uma mudança de função. Então, assim, eu estou mudando de função. Eu não fui promovido, não tem nada disso. E, assim, só que tanto tempo fazendo a mesma coisa, você às vezes quer um desafio novo, assim. Então, pintou o convite, eu botei na balança e tal. E, assim, mal ou bem, eu tô indo... começando. Por mais que eu já tenha algum nome, assim, uma carreira, assim, mas eu tô começando eu tô aprendendo uma nova função, cara. Mas também o que tu carrega pra essa nova função aí é uma carreira extensa lidando com futebol. Experiência, contato, a questão da credibilidade, eu acho que é importante. Enfim, isso tudo eu acho que tá dentro desse meu pacote ali, que eu posso ter como comentarista. Mas, assim, é uma outra leitura na transmissão, por exemplo, é uma outra... eu vou trabalhar com a minha opinião, não vou trabalhar com a informação, né? Então, muda um pouco, assim, você tem que trocar um chipzinho aqui dentro. Pô, isso aí que é foda, porque, assim, a gente aqui, né, a gente foi o primeiro lugar no... fora da TV stream que transmitiu um jogo de futebol, né? Foi o Campeonato Carioca há 2 anos atrás, eu né? lembro, E aí, assim, a gente só fica aqui falando besteira, tá ligado? E aí, quando a gente fez o jogo, principalmente a final, a final contra o Fluminense, que deu, quase 2 milhões de pessoas ano passado, foi uma coisa de louco. Foi a do ano passado, 4x1 que vocês fizeram? Foi ou do 2x0? Não, foi. Não, a gente fez os dois, né? A gente fez os 2 jogos, né? Não, digo, foi a final que o Fluminense foi campeão. O Fluminense foi campeão ano passado, 4x1. E aí eu tava pensando assim, porra, a gente que é torcedor, a gente vê o jogo ali, depois a gente vê trocentas vezes os lances e aí toma as nossas conclusões. Quando você tá ali na hora, isso foi uma parada que na hora eu falei, caraca, realmente, aconteceu ali, eu tenho que falar o que eu achei na hora, irmão. É o que aconteceu ali e se eu falei merda, tipo, eu só vou saber depois, entende? Você vê na hora ali, você tem que dizer se você achou que foi falta ou não, se foi cartão, né? Tudo aí a gente vê ali na hora. Então é muito louco, porque... E outra coisa também, você não tem como avaliar, porque eu gosto muito desses programas esportivos, vejo muito. E aí, muitas vezes, eu assisti um jogo e achei uma coisa. E, sei lá, um time dominou, um time foi melhor que o outro e tal. E, tipo, quando você tá ali na hora assistindo, você não tem como saber se o que você falou realmente é a realidade, bicho. Porque tá acontecendo naquele momento. Mas é a tua realidade. Não, exato, mas é loucura isso. Você imaginar, tipo... Porque muitas vezes as pessoas têm a percepção diferente sua e às vezes você realmente tem a percepção equivocada e tal, mas você não tem noção disso na hora. Você tem que falar o que tá acontecendo. Então, é uma doideira. Eu achei meio doido assim, isso. Como comentarista, assim, claro que hoje a gente tem um mix muito grande de ex-atletas e jornalistas comentando futebol, né? Em programas e nos jogos. São vivências diferentes, experiências diferentes e visões diferentes. O que eu acho que um jornalista, quando vai comentar um jogo, precisa fazer, assim... não existe uma verdade absoluta em futebol, né? A gente vai ver um jogo, você vai achar uma coisa, eu vou achar outra, o Igor vai achar outra, muita gente vai achar coisas diferentes e muitas vezes vamos achar coisas iguais. Mas
qual que eu acho que é a função do comentarista ali? É tentar levar para quem está em casa momentos que eu percebi que o cara em casa talvez não tenha percebido. Tipo, ontem, quando começou o jogo, saiu a escalação do Bragantino. Eu fiquei curioso porque eu falei, caramba, o Bragantino tá com jogadores que eu não imaginei que fosse escalar nessa coisa. Aí, logo... Agora, estar no estádio também ajuda. Você tem uma visão melhor do que quando você está comentando no estúdio, como vocês fizeram. Porque ela é mais restrita a visão de vocês, né? Você tava no estádio? Ontem eu estava no estádio. E aí, de cara, assim, eu vi como é que o Bragantino estava armado. Deu para ver. E assim, e aí que eu acho que é legal, assim, fala assim, ó, o Bragantino tá assim, assim, assado. Se vai dar certo ou não, cara, é impossível saber, qualquer um, nem o técnico sabe se vai dar. Claro, ele faz para dar certo. Né? Mas assim, então assim, é não ter a pretensão de adivinhar o futuro, eu acho. Assim, eu não vou ter pretensão. Assim, eu espero botar isso na minha cabeça na hora que eu estiver comentando um jogo, não ter a pretensão de adivinhar o que vai acontecer. Porque, cara, não dá para saber. Futebol, cara, tem tanto detalhe envolvido, porque às vezes uma coisinha muda exatamente todo o enredo daquele jogo. Tem um roteiro acontecendo, vem um cartão, mudou tudo. Aí tem um outro cartão, muda de novo. Então, assim, é muito difícil você querer prever o que vai acontecer. Eu acho que você tem que ir dando passo a passo. Tá acontecendo isso. Aí você vai fazer, pô, mas também é engenheiro de obra pronta, né? Mas não adianta você querer ser... muda o tempo todo, né? Pitoniza, pô. Você vai adivinhar o que vai acontecer no futebol? Não tem como. Não tem como. Então eu acho que, assim, a função, principalmente do comentarista que é jornalista, é essa. É tentar, durante o jogo, ir clareando as ideias para quem tá em casa. Pô, eu tô vendo daqui isso. O cara pode até não concordar, fala, pô, o Eric tá falando uma besteira danada. Mas é a minha visão naquele momento. E eu acho que o ex-atleta, ele contribui demais, assim, num aspecto que eu, você, o Igor, jamais a gente vai ter. Jamais, cara. Que é a vivência de quem teve lá dentro, cara. Isso é, assim, é um ganho que a gente tem nas transmissões, eu acho, cara. Quando o ex-atleta consegue botar na comunicação as experiências dele e se colocando no lugar dos atletas, o que está acontecendo ali, eu acho que isso é um ganho para as transmissões. De verdade, assim. Por exemplo, você está vendo uma disputa de bola. Pá, uma solada, uma cotovelada. Talvez, eu acho que foi uma maldade. Mas eles viveram tanto aquela situação que ele vai falar, não foi maldade, acontece no jogo. Ou eu falo assim, não foi maldade. Eu falo, foi, cara. Porque na hora, cara, eles têm percepções que a gente não vai ter nunca, cara. Vestiário, a vivência do vestiário, o clima entre um jogador e outro. Os caras percebem logo, cara. Coisas que a gente talvez não perceba. Não, e é muito curioso isso, porque eu já realmente tenho bastante atleta e eu tenho o mesmo pensamento que você em relação a isso, que você vê que eles às vezes seguram pra falar um negócio que eles sabem que deve ser um troço que acontece fora da situação, mas... Às vezes segura até demais, né? Tipo, não melhor, porque não, porque tem coisas que... Tem coisas do futebol que são resolvidas de outras maneiras aí, né? Sim. O vestiário é um lugar sagrado, cara. A gente não imagina o que é um vestiário. Você imagina o que foi o vestiário do 7-1 no intervalo? Tá louco. Que isso. Só quem teve lá consegue saber o que foi aquele vestiário. Todos esses jogadores até hoje estão traumatizados, cara. Eles não gostam de falar dessa porra. Eu fico imaginando, assim, pra mim o maior documentário da história do futebol seriam os dois vestiários. Aqueles 15 minutos no vestiário do Brasil e os 15 minutos no vestiário da Alemanha. Você imagina como era o vestiário da Alemanha também? Você imagina o antes do jogo, os caras, a gente vai enfrentar o Brasil numa semifinal de Copa, numa Copa do Brasil. Porra. E aí volta pro intervalo 5-0. Você imagina o vestiário dos caras, cara, também. Cara, imagina isso, 2 documentários. Primeiro episódio, vestiário da Alemanha. Segundo episódio, vestiário do Brasil, com as imagens de lá e de cá. Cara, esse negócio ia ser fantástico. Eu acho que ia ganhar prêmio de documentários e tal. Você... Não? Então fala como é que foi a sua estreia do Vasco com Marcílio Dias? Cara, assim... Ficou nervoso? Como é que foi? Fiquei nervoso. Fiquei nervoso. Eu vou te falar assim, cara, por mais experiência que você tenha, qualquer vivo, mesmo como repórter, quando eu ia fazer, cara, eu me concentrava muito. Muito, porque eu sei, cara, que qualquer deslize você pode tropeçar, cara. E ao vivo é ao vivo, cara. Sim. A porra do empurrão foi isso. Entendeu? O cara que te deu o empurrão, ele era o quê? Qual que era? De onde ele era, cara? Ele tava viajando, ele tava vendo, né? Ele bateu... Então, a parada é essa, assim, porque as pessoas não têm muita ideia de como é um processo de um ao vivo dentro de um telejornal. Por exemplo, aquilo aconteceu dentro do Bom Dia Brasil. Sim. Bom Dia Brasil é um jornal em rede, em que todo o Brasil tá vendo. E tudo é muito cronometrado. É muito curto o tempo, né? Assim, o meu vivo ali, ele tinha uma duração de 1 minuto.
Se eu for 1 minuto e 10, esses 10 segundos eles vão impactar em alguma outra coisa dentro do jornal. E aí, acaba o Bom Dia Brasil, começa o programa da Ana Maria Braga. Eu acho que era o Ana Maria Braga ou era um encontro. E isso tudo tem impacto, cara. Tem comerciais que precisam entrar naquele horário. Então, assim, não é igual a gente estar aqui livre, conversando. Assim, se render, vai mais um pouquinho. Se não render, vai... Ali não, meu. É 1 minuto, é 1 minuto. É 1 quilo de carne, é 1 quilo de carne, cara. Não tem negociação, sabe? Então, assim, cara, eu me preparo... Eu e outros repórteres, a gente se prepara muito para entregar 1 minuto, cara. Porque a gente sabe a consequência de um estouro na televisão, como a gente chama, né? E foi justamente no dia daquela notícia que eu falei antes aqui, que era uma notícia delicada, que você precisa escolher bem as palavras até para explicar para as pessoas, para não parecer que é uma maluquice do Catar que tá acontecendo, entendeu? Então, assim, eu me preparei muito para aquele ao vivo. Eu tava hiper concentrado, cara. E eu com fone, ou seja, não tô ouvindo nada. A gente ainda escolheu, eu e o Marcelo Bastos, que é o repórter cinematográfico, a gente escolheu um lugar que não tinha tanta gente exatamente para evitar ruído, passar alguém, cantar, gritar no microfone, que pode acontecer, e evitar o ruído. Porque não era um vivo de festa, estamos aqui na Copa e tal. Então, assim, tava tudo pronto, cara. E aqui, ó, pá, concentrado, frio na barriga, palavra pensada. Do nada, cara. Do nada. Eu tô de costas, eu não tô vendo o que tá acontecendo, cara. Uma porrada nas minhas costas, cara. Pá! Porque o cara bateu sem querer, cara. Depois eu vendo a imagem, eu sei que é sem querer. Mas na hora, como é que você sabe? E aí o cara dá uma porrada. A Ana Luísa Guimarães, que era apresentadora, tá me chamando. Eu não sabia que tava no ar já também, porque tem um delay. Quando eu olho pra ver o que bateu em mim, eu não sabia se era uma moto, se era uma bicicleta, se era uma pessoa, se era uma bola. Eu não sabia. Quando eu olho, tá o cara rindo, assim, meio sem graça. Ah, meu irmão, sai daqui, cara. Eu preciso trabalhar, preciso falar o que eu tenho que falar, que eu tenho 1 minuto pra falar. Não rouba meus 10 segundos aqui, cara. E aí eu falei, sai daqui e eu vou falar, cara. Assim, a imagem, ela é grotesca. Claro que ela é grotesca. Quem tá vendo em casa fala, meu irmão, o que tá acontecendo? E aí começa uma elocubrar, que eu empurrei porque era negro, ou porque eu fui acusado de racismo. Eu fui acusado de racismo. Fizeram um programa na televisão dizendo que o Pó da Globo é racista. Enfim, uma loucura completa, cara. Uma loucura completa. A partir de uma imagem que as pessoas não têm ideia do que é. Eu só achei jocoso, tá ligado? É meio grotesco mesmo, assim. Se eu tô vendo em casa você ali empurrar alguém, eu falo, que maluco, o que deu nele, o que aconteceu? Mas assim, não dá pra fazer um juízo de valor sem entender o que tá acontecendo. Cara, eu fiquei muito mal 2 dias com aquilo. Sim, imagina. Muito mal. Primeiro porque, assim, eu não gostaria de estar vivendo aquilo. E pela porrada que foi, cara. Foi porrada forte, cara. Caralho. Foi, cara, assim, de... Não, porrada não física, não. Porrada de hate. Na internet, tá. Cara, assim, eu tô te falando, o negócio do programa na televisão, cara, a minha mãe ficou 2 dias à base de remédio, cara. Caralho, cara. Que merda. Vocês são pais, vocês sabem como é. O filho pode ter 50 anos, a mãe tá viva, ela vai... É a cria ali, né? Então, assim... E eu, tanto que eu tive que ligar pro Brasil e falar, mãe, esquece, não lê nada, não lê jornal, não abre internet, esquece o WhatsApp, essas coisas assim, porque, cara, vai chegar muito ódio. Vai chegar muito ódio. E do nada, cara, assim. Imagina vocês que trabalham com isso direto, assim, como é que é, cara. De vez em quando tem uns caras que passam. É que nesse caso foi muito sem querer, tu contando a história assim, a gente consegue entender e tal. E eu juro que quando eu vi, eu só achei. Minha reação foi. Eu gostei, na verdade, a montagem do Tio Gabigol foi a melhor de todas disso aí, né? Cara, e não é impressionante, né, cara? O Brasil, cara, 5 minutos depois eu tava mega chateado, sentado na calçada lá, falando, puta, que droga. Já tinha figurinha, já tava me mandando figurinha. Pô, da imagem, eu falei, meu Deus do céu, cara. Então, o que eu senti foi um bagulho meio assim, meio, olha, que engraçadinho que aconteceu. Mas que merda, porque eu não sabia que tu tinha passado por isso. Sim, teve. Na época teve gente do governo, cara, me dando porrada, assim. Caralho, foi pesado o negócio, cara. Entendi. Bom, aí tá bom. É que a gente tava falando antes aqui. Da estreia dele. Então, que tem a ver. Aí você falou um pouco de ser um jornalista, um repórter, que tá de comentarista agora, e que o juiz jogador tem tudo seu valor também, né? E aí pensei que, sei lá, tem o Caio, tem alguns outros caras aí que fazem mesmo esse trabalho aí. E tu tinha me falado que tu tinha uma história maneira com o Caio, pô. Que eu te cortei e você ia contar ela aqui antes da gente começar o programa. Do Caio ou do Thiago? Thiago. Não, com o Caio eu tenho também. É muito engraçado porque o Caio, quando ele foi jogar no Flamengo, e na época eu cobria já muito o Flamengo... Pô, isso é só uma observação, para meu louco, você tá há tanto tempo aí que você vê esses caras ser jogador e virar comentarista lá, né, cara? Começar a encerrar a carreira. Isso pra mim, o Adriano, por exemplo, a primeira reportagem do Adriano no Globo Esporte... Fui eu que fiz com ele. Foda.
E aí eu vi o Adriano sair da Vila Cruzeiro, virar o imperador na Itália, passar por tudo que ele passou, virar o monstro que ele virou no futebol e encerrar a carreira. Aí outro dia eu encontrei ele no jogo do Zico, de fim de ano. Cara, eu falei, cara, eu vi a carreira toda do Didico nos meus olhos, assim, cara, assim. E eu tive a oportunidade de contar a carreira do Didico. Isso é muito legal, assim, né? E o Caio é a mesma coisa. O Caio eu vi chegando no Flamengo, e aí aquele jogo que ele foi goleiro em Brasília, eu tava naquele jogo. Esse jogo é inesquecível, meu irmão. Toda vez que eu penso no Caio, eu lembro desse jogo. E aí, assim, aí depois o Caio virou nosso companheiro. Eu falei, pô, Caio, e eu entrevistei ele como goleiro naquele... Fiz matéria dele goleiro naquele dia. Então, tem essas coisas, assim, que são... O Roger, por exemplo, eu fiz muita matéria com o Roger. Ele começando a carreira no Fluminense. Quando o Fluminense foi campeão da Série C e ele fez 2 gols, o Fluminense desembarcou no Rio no dia 23 ou 24 de dezembro. Natal, já véspera de Natal, pô, o aeroporto tava lotado, muita torcida do Fluminense e tal, e ele tinha sido o herói do jogo, fez 2 gols contra o Náutico, né? Cara, e aí tem uma imagem que um maluco se joga no pé do Roger, começa a beijar o pé do Roger, cara, e eu faço a matéria em cima disso, assim, da idolatria que aquele menino... que era um menino ainda, virou com a torcida do Fluminense e tal, e depois o cara virou meu amigo, saio pra jantar com ele, enfim. Então tem essas coisas, assim.